Graça e paz, Igreja do Senhor. É uma alegria podermos estarmos juntos nessa hora para adorarmos ao nome daquele que é vivo e poderoso. Muito obrigado pela alegria e o privilégio de poder entrar na sua casa, no seu lar. Que o Senhor esteja te abençoando poderosamente. Vamos adorar Jesus juntos? Vamos celebrar o nome daquele que ressuscitou, que venceu a morte e que voltará para nos buscar. Vamos adorar o nome do Senhor nessa hora. Aonde você estiver, se você puder fechar os teus olhos por um instante, ter a liberdade de orar, eu queria poder orar junto com você. Pai, muito obrigado por essa oportunidade de te bendizer. Que nessa noite a tua graça, o teu favor, o teu poder visite, alcance cada pessoa que está assistindo agora essa transmissão e aqueles que vão assistir depois dessa transmissão, que sejam alcançados com o teu poder, com a tua graça, com o teu favor. Nós oramos em nome de Jesus, que o teu nome seja glorificado e exaltado, hoje e sempre, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos celebrar o nome do Senhor Jesus. Essa luta me mata, desespero me toma. Por mais pressão que seja essa situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei,
Você crê nessa palavra? Então cante conosco. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Engrandecido é o teu nome, Deus. Aleluia, Jesus. Tu és a nossa força, tu és a nossa fortaleza, tu és o nosso escudo, Deus, a nossa proteção, Jesus. É o Senhor, a nossa confiança está no Senhor. Aleluia, aleluia. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Aleluia. Posso ouvir a tua voz, que é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Oh, já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Oh, tu dás ordem às estrelas e ao mar de seus limites, e eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho
a verdade de quem Jesus é e do que Ele faz, do seu poder. Basta uma palavra dEle, o mar se acalma, o vento para, a tempestade cessa, a doença ela é curada, o morto ressuscita. Uma palavra, querido, que nessa noite essa palavra do Senhor ela seja liberada sobre a sua vida, que a palavra do Senhor seja liberada sobre a sua casa, sobre a sua família, que toda tempestade venha cessar, que toda tempestade que tem tentado naufragar a sua fé, naufragar a sua vida, a sua família, que essa tempestade cesse agora, que toda doença seja curada pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. Se você que está ouvindo essa transmissão, assistindo essa transmissão agora, você precisa de um toque do Senhor, uma palavra da parte do Senhor de cura, se você precisa de libertação, se você precisa ser liberado, liberto pela parte do Senhor, liberto, o Senhor nessa noite, Ele quer te libertar, Ele quer te curar, Ele quer te salvar, e Ele já liberou a sua palavra, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos agora com cada pessoa que está assistindo essa transmissão, nós declaramos, Senhor, a tua cura, declaramos, Senhor, a tua libertação sobre a vida dessas famílias, Senhor, em nome de Jesus. Declaramos que toda porta que precisa ser aberta, mas que permanece fechada, que ela seja aberta agora, pelo poder do nome de Jesus. Senhor, que toda doença que tem resistido e que tem permanecido, que essas doenças agora sejam curadas, que toda doença, toda enfermidade agora cesse, em o nome de Jesus. Que aqueles e aquelas, Senhor, que estão vivendo agora oprimidos por algum tipo de opressão espiritual, que ataca a sua alma, causando tristeza, pânico, depressão, que cesse agora, em um nome de Jesus. Que todo espírito das trevas seja repreendido da sua vida, e que você receba a vida do Senhor, que você receba a unção do Espírito de Cristo, o Espírito de Yeshua sobre a sua vida, uma unção de alegria, uma unção de cura, em um nome de Jesus. Que toda ação maligna recue agora e vá para as trevas exteriores, para onde o Senhor ordenar, em o nome de Jesus. Receba da parte do Senhor, querido, receba da parte do Senhor, em o nome de Cristo Jesus, em o nome de Jesus. Aleluia. Aonde você está agora, você pode aplaudir Jesus bem forte, porque Ele é digno de ser adorado, Ele é digno. Aleluia, aleluia. E eu quero compartilhar um pouco mais da palavra do Senhor nessa noite com você. E enquanto nós continuamos adorando, cultuando o Senhor, você também pode cultuar a Ele através da sua generosidade, através do seu dízimo, através da sua oferta. Os dados para você fazer isso de maneira online, seja depósito, transferência ou Pix, estão aí na sua tela. Você pode fazer isso nesse momento, tá bom? Obrigado, querido. Você pode fazer isso agora. Pega meu óculos que eu acabei deixando ali. Você pode fazer isso agora, seu dízimo, a sua oferta. A nossa generosidade, queridos, a nossa generosidade é uma das maneiras mais profundas, obrigado, é uma das maneiras mais profundas de nós adorarmos a Jesus, de nós realmente assim expressarmos a nossa adoração a Ele, através da nossa generosidade. E há uma alegria, Jesus diz que há uma alegria que só aqueles que são generosos, aqueles que dão, aqueles que compartilham o que têm recebido, é que conseguem experimentar. Obrigado. Só aqueles que fazem isso, que doam, que compartilham, que ofertam, seja na igreja, seja na vida de alguém, é que conseguem experimentar. Então que eu e você possamos ter essa alegria. Como Jesus diz, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E nesse tempo de tanta dor, tanta crise, de tantas tristezas, a nossa generosidade como igreja é uma maneira de nós aliviarmos a dor de muitas pessoas. Então, Deus te use nesse tempo. A palavra que eu quero compartilhar nessa noite está em Marcos, Evangelho de Marcos,
capítulo de número 5. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Acompanha comigo aí. Nós vamos ver a partir do versículo 21. É um texto bem conhecido, uma história bem conhecida. Na verdade, são duas histórias dentro de uma história só. E eu quero continuar nessa noite falando sobre o tema que eu comecei na semana passada, sobre o poder da ressurreição. Nós vamos ver uma perspectiva um pouquinho mais ampla nesse momento. Se você não assistiu ainda a mensagem O Poder da Ressurreição da semana passada, aconselho você, te encorajo a assistir. E vai te ajudar, vai te abençoar. Marcos capítulo 5, a partir do verso 21, nós vamos ler apenas uma das histórias. São, como eu disse, são duas histórias dentro de uma só, elas estão interligadas. Mas eu vou dar ênfase em uma das histórias. O texto começa dizendo: tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e pediu-lhe com insistência: minha filha está morrendo, minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. E Jesus foi com ele. Agora salte comigo, vamos lá para o versículo 35, que é onde continua a história. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, ou seja, da casa de Jairo, dizendo: sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Que palavra maravilhosa essa de Jesus. Receba essa palavra no seu espírito também. Jesus disse para Jairo: não temas, apenas creia. Não temas, não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te digo, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Pai, que essa tua palavra, que acabamos de ler, as verdades aqui contidas, encontre lugar, terra fértil, no coração de cada um dos meus irmãos que estão assistindo agora, em nome de Jesus. O poder da ressurreição. Queridos, como nós vimos na semana passada, o apóstolo Paulo, ele faz uma declaração em Filipenses 3, versículo 10. Ele diz: o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Paulo, ele faz essa declaração como sendo a expressão de um desejo profundo e pessoal. O velho apóstolo, depois de suas inúmeras aventuras e conquistas em prol do Evangelho, agora na prisão, já sentenciado à morte, ele declara: o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. E nós estamos aqui, queridos, diante dessa palavra, onde
um homem, um pai de família, está com a sua filhinha. E ela está à beira da morte. Não sabemos a causa. Não sabemos o que aconteceu, qual era a enfermidade, qual era a doença. O que sabemos é que aquela criança, aquela adolescente de 12 anos, a filha de um líder da sinagoga, um homem profundamente religioso, um homem do mais alto escalão da autoridade religiosa daquela época, está agora desesperada porque a sua filha, ela está doente e ela está morrendo, e ele já não vê mais esperança. Mas agora aquele homem sabe que Jesus está chegando na sua cidade, que ele havia desembarcado, e ele não mede esforços. Ele não para pensar em um instante na sua posição social, ele não leva em consideração o seu status social, ele não leva em consideração o fato de que ele era um líder religioso e que Jesus, na melhor das hipóteses, naquela época era conhecido apenas como um pregador itinerante, informal. Aquele homem, ele vê em Jesus a única esperança para que a sua filha seja curada. E ele não mede esforços. A Bíblia nos diz que aquele homem, Jairo, ele vai até Jesus e ele se prostra diante de Jesus pedindo socorro. E ele diz: a minha filhinha, Jesus, a minha filhinha, ela está morrendo. E ele expressa uma profunda fé quando ele diz: a minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viva. Aquele homem, ele revelou, queridos, uma profunda fé. Nós não sabemos o quanto que Jairo conhecia Jesus. Nós não sabemos qual era o nível de conhecimento que Jairo tinha a respeito de Jesus. Mas o que nós sabemos é que diante daquela situação de desespero, Jairo, ele olha para Jesus e vê nele a única esperança para salvar a sua filha. Na verdade, lendo os outros evangelhos que contam a mesma história, o que fica muito claro é que, na realidade, quando Jairo vai ao encontro de Jesus pedir socorro, muito provavelmente a sua filha já estava dando os últimos suspiros. Provavelmente esse homem, ele vai pedir socorro, contrariando a opinião de todos que conheciam a realidade da sua família. Todos já sabiam que a sua filha estava morrendo, estava dando os últimos suspiros, mas ele procura Jesus, ele vai até ele não procurou os seus líderes da época, ele não procurou outros subterfúgios, ele não procurou fazer rituais, ele foi até Jesus, e ele teve uma atitude, querido, que é uma atitude que nós precisamos compreender como sendo uma atitude essencial, uma postura para todos nós que queremos viver e experimentar o poder da ressurreição, conforme o apóstolo Paulo disse. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, o poder da sua ressurreição. Quando Jairo vai até Jesus, o texto é muito claro, dizendo no versículo 22, então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo Jesus, prostrou-se diante de Jesus. Isto é, ele se ajoelhou diante de Jesus, ele se humilha diante de Jesus. Sabe, irmãos, e essa aqui tem um princípio muito importante para mim e para você, que é o princípio da humilhação. E eu sei que essa palavra não é uma palavra que nós gostamos, não é uma palavra que nós usamos, não é algo que nós desejamos. Mas existe, irmãos, um princípio, existe um poder, existe uma virtude que acompanha toda pessoa que tem uma atitude de humilhação. Na verdade, há uma graça, há um favor que alcança todo aquele e aquela que decide, por causa de Jesus, se humilhar. 2 Crônicas 7,14 nos diz claramente, 2 Crônicas 7,14: se o meu povo,
que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Queridos, a palavra do Senhor nos diz claramente, a humilhação é a primeira coisa. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Humilhar. Queridos, esse é um tempo que eu e você, nós, precisamos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Vamos nos humilhar no sentido de reconhecer quem Ele é, de reconhecer o seu poder, de reconhecer a sua graça, a sua soberania, o seu senhorio. Esse é um tempo que vamos nos humilhar diante dEle, mas é um tempo também que nós vamos nos humilhar diante de situações, diante de pessoas. Nos humilhar no sentido de fazer o que Jesus disse que temos que fazer para sermos seus discípulos. Jesus deixa muito claro que discípulos dele são aqueles que se humilham. Jesus nos diz que os discípulos dele, se você acompanhar comigo, Lucas capítulo 14, olha o que diz. Lucas 14, versículo 33, diz assim, Lucas 14, verso 33, Jesus diz: assim pois, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Assim pois, qualquer um de vocês, qualquer um de nós, não renunciar. A renúncia aqui, irmãos, foi o caminho de Jairo. Para que Jairo encontrasse Jesus, para que Jairo acessasse o poder da ressurreição que está em Jesus, Jairo precisou renunciar. Renunciar à sua posição, à sua vaidade, renunciar ao seu status quo, renunciar à sua posição de líder religioso. Ele precisou renunciar a si mesmo. O apóstolo Paulo chega a dizer que Jesus, mesmo sendo Deus, ele não considerou o fato de ser igual a Deus, mas ele renunciou, ele abriu mão de toda a sua glória, de todo o seu poder. Ele abriu mão de quem ele é. E ele se humilhou. Ele se humilhou. Ele se humilhou. Eu sei, queridos, que humilhação não é uma coisa agradável. Eu sei. Não é algo agradável. Mas existe uma graça, existe uma virtude, existe algo extraordinário, sobrenatural da parte de Deus, que vem sobre as nossas vidas quando eu e você decidimos nos humilhar diante de uma situação. Jesus diz: todo aquele que se humilhar será exaltado. Aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. É muito comum nós ouvirmos pessoas dizendo assim: mas os humilhados serão exaltados. Geralmente quando essa frase de Jesus é dita por algumas pessoas, é dita num tom, na verdade, de revanchismo e de vingança. Não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando de uma disposição interior, de mortificar a carne, de ir para a cruz. O que está implícito aqui, querido, é que Jairo foi um homem que compreendeu que para poder chegar a Jesus, poder conhecê-lo e poder acessar o poder da ressurreição que a sua filha estava precisando, ele precisava se humilhar. Ele precisou se humilhar diante de Jesus e diante da multidão que estava lá. Havia uma multidão, a Bíblia diz que havia uma multidão acompanhando Jesus. Imagina, irmãos, havia uma multidão, e essa multidão, eles estavam assim, muito impactados com o poder de Jesus, porque o que o texto nos diz antes, a história nos diz antes, que antes de Jesus ser abordado por Jairo, ao desembarcar daquele barco, Jesus estava vindo da região dos Gadarenos, aonde Jesus havia liberto um homem que estava possesso de uma legião de demônios. E a Bíblia diz que uma multidão vem seguindo Jesus, vem acompanhando. Então Jairo se ajoelha, não só diante de Jesus, mas ele se ajoelhou diante de todas as pessoas que estavam ali. Sabe, queridos, não é tão difícil a gente se ajoelhar diante de Jesus, mas o que está claro aqui é que, para que o poder da ressurreição nos alcance você, alcance sua família, é possível que você também precise se ajoelhar, se humilhar
diante de algumas pessoas. Jairo precisou se humilhar diante de uma multidão. O poder da ressurreição alcança quem se humilha. O poder da ressurreição está disponível para todo aquele e aquela que se humilha diante de Deus e diante dos homens. Jesus diz em Mateus capítulo 5: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, bem-aventurados, favorecidos, felizes são os humildes, aqueles que se humilham, aqueles que se fazem pobres, aqueles que renunciam, aqueles que abraçam a cruz todos os dias. Queridos, o diabo, os demônios não resistem a alguém humilde. O céu favorece os humildes. Há uma bênção que alcança aqueles que decidem ser humildes. Aqueles que decidem. É uma disposição diária. É renunciar todo dia. Jairo, ele se prostra diante de Jesus e ele pede socorro. Eu sei que a nossa tentação maior é fazer de conta que está tudo bem. E aí, como está? Está tudo bem. E aí, como vai? Está tudo maravilha, está tudo na bênção. É o nosso gospel, está tudo bem, está tudo maravilha, está só na bênção, aleluia. Quem anda comigo sabe, quando eu pergunto, como é que você está? Eu não estou sendo cordial, educado, gentil. Eu estou interessado. Eu não pergunto para todo mundo, como é que você está? Como é que você está? Não. Jesus, ele se interessa. E Jairo, ele sabia que Jesus se interessava. Jairo se ajoelha, Jairo se prostra, Jairo se humilha. E ele pede socorro. Ele pede socorro. Queridos, esses são dias que nós precisamos pedir socorro. Pedir socorro a Jesus. E a aqueles que Jesus dispõe sobre nossas vidas para nos socorrer. É interessante, queridos, porque Jesus, ele poderia ter ido sozinho. Jackson. Ele poderia ter ido sozinho para socorrer a filha de Jairo. A sua tem 12 anos, né? Minha faz 15 essa semana. Jesus, ele poderia ter ido só, mas ele não foi. O texto nos diz que Jesus levou consigo alguns de seus. Identifique quem são as pessoas que Jesus está colocando na sua vida para te abençoar. Identifique quem são as pessoas que Jesus está colocando na sua vida para manifestar o poder da ressurreição dele. Identifique quais são as pessoas que o Senhor está inserindo na sua vida, na sua casa, na sua família, para te abençoar, para te favorecer, querido. Identifique, não feche a porta para essas pessoas, acolha essas pessoas. Pode ser que a mensagem que elas tenham para você, pode ser que aquilo que tem para oferecer da parte de Deus para você não seja tão agradável naquele primeiro momento. Pode ser que seja contrário ao que todo mundo está falando. Jesus está com Jairo. E você vai ver no decorrer da história, depois você lê, não vai dar para compartilhar tudo hoje aqui. Mas algo extraordinário é que Jesus, ele vai com Jairo, vai socorrer. No meio do caminho acontece algo lá, outra pessoa está precisando, e Jesus para, mas enquanto Jesus está atendendo aquela mulher que precisava de cura, e que havia sido curada, chega pessoas da casa de Jairo, não sabemos quem era, mas chegaram, a Bíblia diz que vieram da casa dele, dizendo, não incomoda mais o mestre, não incomoda mais ele, mas a tua filha morreu. Não tem mais jeito, acabou. Não incomoda mais. Mas o que é extraordinário, queridos, o que eu acho maravilhoso, a partir do versículo 35 diz, versículo 36,
As notícias chegaram para Jairo. Não incomoda mais o mestre. Mas Jairo não teve tempo nem de responder. A Bíblia nos diz, versículo 36, mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse a Jairo. Jesus, não foi só Jairo que ouviu a notícia. Jesus ouviu a notícia, as más notícias, ele ouviu. Não deixou nem Jairo se manifestar. Jesus disse, não temas. Tenha coragem, acredite. A sua filha vai ser curada. Então somente creia. Sabe, queridos, e Jesus levou com ele. Jesus levou Pedro, Tiago e João. Inseriu na casa de Jairo aqueles que tinham o propósito que Jesus para aquele dia. Sabe, irmãos, nós precisamos disso. Nós precisamos dessa atitude de Jairo. Esses são dias, queridos, que eu e você precisamos nos firmar nessa palavra de que para acessarmos, para experimentarmos o poder da ressurreição, nós precisamos nos humilhar diante de Jesus, mas também diante dos homens. É comum ouvir em pessoas, já ouvi várias vezes, pastor, eu me humilho diante de Deus, mas não diante dos homens. Queridos, isso é carnalidade. Isso é da carne, isso não é de Deus. O que a palavra do Senhor nos diz é que aqueles que se humilham serão exaltados. Nós nos humilharemos não porque queremos ser exaltados, porque é algo que acontece naturalmente quando nós temos essa disposição. Quando nós não fazemos para aparecer, para fazer uma performance. Os que se humilham, experimentam, conhecem, recebem, vivem o poder da ressurreição. O poder da ressurreição alcança, abraça, acolhe, se manifesta na vida daqueles que se humilham, daqueles que andam em humildade. Eu quero destacar só mais algo aqui nesse texto. Semana que vem a gente continua. O versículo 23 diz, que depois que Jairo se prostrou, versículo 23, de Marcos 5. Depois que Jairo se prostra diante de Jesus, o texto de Marcos diz, e ele lhe pediu com insistência. Jairo insistiu com Jesus. Ele insistiu. Irmãos, eu tenho falado esses dias para algumas pessoas que nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo por conta da pandemia, das restrições, de todo esse cenário que estamos vivendo, esses são dias que nós precisamos, acima de todo o nosso coração, nós precisamos conhecer Jesus, experimentar Jesus, viver Jesus de uma maneira que nós nunca vivemos antes. Nós precisamos, compreender que são tempos que o Senhor, nós vamos criar uma fibra, fibra espiritual, músculos espirituais, uma resistência espiritual e emocional. O texto nos diz que Jairo, ele insistiu desesperadamente para que Jesus fosse socorrer a sua filha. Esses são dias que nós precisamos disso, precisamos insistir. Precisamos insistir em uma vida de oração como nós nunca fizemos antes. Nós precisamos orar como nós nunca oramos antes. Nós vamos clamar como nós nunca clamamos antes. Precisamos ler a Bíblia como nós nunca lemos antes. Nós precisamos ser igreja como nós nunca fomos antes. Não só essa igreja online, que maravilha, mas não só isso.
precisamos ser essa igreja fora do prédio, fora das paredes, fora do templo. Precisamos ser essa igreja que vai para fora e, como o mesmo nome diz, os chamados para fora. Nós precisamos ser essa igreja. E nós vamos insistir. Sabe, Jesus, ele nos diz que o reino de Deus, ele é tomado por esforço. E aqueles que se esforçam se apoderam dele. A Bíblia nos conta a história de uma mulher que ela também estava com uma situação muito dramática. A sua criança, a sua filha estava muito mal. E aquela mulher estava desesperada, e ela vai a Jesus clamando: Jesus, salva minha filha. E a Bíblia nos diz, irmãos, que Jesus fez de conta que não estava nem ouvindo. Os discípulos perceberam aquela situação e disseram: Jesus, despacha ela, está incomodando. E Jesus diz assim, diz uma palavra, sabe, irmão, uma palavra assim dura. Jesus diz assim: olha, não pode dar o pão dos filhos para os cachorrinhos, não. A comida dos filhos é para os filhos, não é para os cachorros. Mas aquela mulher, ela disse: sim, Jesus, mas até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa. A Bíblia nos diz que Jesus ficou tão maravilhado com a expressão de fé daquela mulher, e libera uma palavra para a vida dela, e ela creu naquela palavra, e a sua criança foi curada, foi liberta, foi alcançada pelo poder de Deus. Por quê? Porque ela insistiu. Ela não fez uma oraçãozinha meia boca. Ela insistiu, ela orou para valer, ela orou com fé. Ela se derramou diante do Senhor. E ela insistiu diante de Jesus. Queridos, o próprio Senhor Jesus nos diz, Lucas capítulo 17, Jesus nos diz, nos ensina claramente, Lucas 18. Jesus, ele conta uma parábola, uma história, para dizer: olha, a importância de orar sem desanimar. Não é orar uma vez, não é fazer uma oração uma vez e pronto, acabou, não. Mas é orar com insistência, é orar até que Ele fale, é clamar e buscar a Ele. Queridos, em nome de Jesus, esses são dias para isso. Jairo, ele se derrama, ele diz, e ele pediu com insistência: minha filhinha, ela está morrendo. A minha filhinha está morrendo. Venha impor as mãos sobre ela, para que ela seja curada, para que ela seja salva, para que ela viva. Queridos, há poder no nome de Jesus. Jairo, ele poderia não conhecer muito sobre Jesus, ele poderia não ter muitas informações sobre Jesus, a teologia de Jairo poderia não ser a mais perfeita, a mais profunda, a mais saudável, mas algo Jairo sabia, que Jesus, ele era a única esperança para a sua filha, a única esperança de sua filha viver, a única esperança para ela ressuscitar. Ele sabia disso, ele cria de todo o seu coração. Querido, eu quero convidar você nessa noite a crer dessa maneira. Sabe, creia no poder da ressurreição, creia no poder de Cristo, ore como o apóstolo Paulo orou: eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, que esse desejo profundo venha queimar o nosso coração, no nosso espírito. Talvez você seja alguém que, como Jairo, precisa se humilhar diante de Jesus e diante de algumas pessoas. Se humilhar no sentido de pedir perdão, pedir desculpa, de reconhecer um erro, pedir perdão para um filho, para a esposa, confessar um pecado, confessar, abrir a sua vida, ser transparente. O poder da ressurreição vai te alcançar. O quanto mais rápido você se humilhar diante do Senhor e diante das pessoas que o Senhor colocar na sua vida, mais rapidamente você vai ser alcançado pelo poder da ressurreição. Mais rapidamente. Equipe de louvor, mais rapidamente você vai ser alcançado. Se humilhe.
Se humilhe. Se humilhe diante dele. Se humilhe diante dele. Equipe de louvor, se humilhe. Identifique as pessoas a quem você precisa se humilhar, pedir perdão, perdoar. E insista. Insista com Jesus. Insista com Ele. Ore como você nunca orou antes. Jejue como você nunca jejuou antes. Leia a Bíblia como você nunca leu antes. Se relacione com as pessoas que conhecem a Jesus como você nunca fez antes. Insista com Jesus. Insista com Ele. E o poder da ressurreição vai te alcançar. O poder da ressurreição vai ser manifesto na sua vida. Aleluia. Vamos adorar um pouco mais. Nós vamos encerrar essa noite adorando com essa canção. Mas eu quero orar por você nessa hora. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra. Que o poder da Tua ressurreição, Senhor, nos alcance. Alcance a mim, a minha família, a essa igreja que assiste agora. Que o poder da ressurreição do Senhor nos alcance. Senhor, que nós venhamos ter a coragem de fazer morrer dentro de nós tudo que precisa morrer, todo orgulho, toda vaidade, toda prepotência, e possamos verdadeiramente experimentar do Senhor, nos humilhar diante de Ti e diante das pessoas que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Em nome de Jesus é que nós oramos agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a minha vida e nunca me cansarei. Aleluia. Posso ouvir a sua voz, que é doce, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Oh, eu me sinto tão seguro nos teus braços, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé
te ver. Acredite, Ele ainda está no controle de todas as coisas.